Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio da nossa EBD Online, o nosso espaço semanal de estudarmos cada livro da Bíblia por semana. E hoje nós vamos fazer uma introdução sobre o mais belo, o mais revolucionário e o mais corajoso dos evangelhos. Claro que eu estou falando do Evangelho de Lucas, um evangelho escrito por um gentio e escrito para uma comunidade que, na sua maioria, era de gentios também. O autor do Evangelho de Lucas, diferentemente do autor do Evangelho de Mateus, era uma pessoa que desconhecia a Palestina, desconhecia o judaísmo e desconhecia a religiosidade judaica. Pelo menos não conhecia com a mesma profundidade, com a mesma riqueza de detalhes que o autor de Mateus conhecia. E talvez por isso Lucas faz uma versão dos seus relatos voltada especialmente para aqueles e aquelas que eram considerados gentios, ou seja, de acordo com a mentalidade judaica da época, não faziam parte do grupo prioritário de salvação proporcionada por Deus através de Jesus. Eu já fiz aqui um vídeo no canal, inclusive, falando sobre essa questão, que nem sempre os autores do Novo Testamento concordavam entre si, mesmo em relação às suas teologias. Mateus representa um grupo diferente do grupo representado por Lucas. Mateus, por exemplo, é daquele grupo do qual João também faz parte, que acreditava que a salvação fosse prioritariamente para os judeus. E pelo fato dos judeus terem rejeitado a graça de Deus, a revelação de Deus na pessoa de Jesus, que Deus resolveu então incluir os gentios nesse processo. Isso fica bastante claro quando João diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, e a partir daí, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E fica muito claro quando Mateus é o único evangelho a propor a parábola das bodas do filho do rei, que era uma plateia de convidados especial, que quando esses convidados rejeitam aquela festa, o rei manda encher o ambiente com as pessoas que eram encontradas na beira do caminho. Esse tipo de pensamento não está presente em Paulo, não está presente em Lucas, por exemplo, porque para essa outra corrente, representada no nosso caso hoje, especialmente por Lucas, a salvação de Deus sempre foi por meio da sua graça. E se é por meio da graça, não tem nenhum pré-requisito humano para ser preenchido nesse processo. Deus sempre quis salvar toda a humanidade, independente dessa humanidade ser de judeus ou de gentios. O seu plano sempre foi para salvar qualquer pessoa que recebesse em seu coração a graça proporcionada por Jesus de Nazaré. Somente um gentio é capaz e teria a coragem de tocar nos pontos que Lucas toca. E como diz o José Antônio Pagola, nesse belo comentário sobre o Evangelho de Lucas, o qual eu sugiro e deixo aqui embaixo o link para você adquirir caso queira, o Evangelho de Lucas é o Evangelho das mulheres, do protagonismo das mulheres. Elas são protagonistas em muitas histórias e algumas delas que são retratadas apenas pelo Evangelho de Lucas. Eu já vou dizer quais são daqui a pouco. O Evangelho de Lucas é o evangelho do protagonismo dos gentios, o que não acontece em outros textos. O Evangelho de Lucas é o evangelho do protagonismo das pessoas que eram excluídas pela sociedade de Jesus, por exemplo, as pessoas com deficiência, as crianças e, novamente,
as mulheres. Esses aparecem com bom destaque nos textos de Lucas. E Lucas é uma obra sinótica, né? Nós já falamos sobre isso na introdução dos evangelhos. Lucas e Atos compõem a mesma estrutura, a mesma obra, e se sabe que o autor do Evangelho de Lucas é o mesmo autor do livro de Atos dos Apóstolos. O final de um livro parece coincidir com o início do outro livro. E depois, no Sínodo de Cartago, de 411, quando os livros do Novo Testamento são definidos e organizados, o Evangelho de João é colocado no meio para sinalizar a separação de linguagem entre o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. O destinatário, tanto de um texto quanto de outro texto, é um homem chamado Teófilo, que aparece em Lucas e também aparece em Atos. Mas quem era esse Teófilo? Alguns especialistas do Novo Testamento vão questionar sobre esse personagem. Para alguns, é uma pessoa, é um magistrado, alguém com o qual Lucas tem alguma relação, e ele entende ser importante enviar esses textos para a sua ciência, e a partir de então que esses textos fossem lidos em outros lugares. E outros especialistas sobre o Novo Testamento vão dizer que Teófilo é apenas uma representação de quem é amigo de Deus, porque é isso o que significa a palavra Teófilo, ou as palavras tel e philos, no grego amigo de Deus. Para alguns especialistas, o Teófilo é um símbolo daquela pessoa que, independente da sua origem, independente da sua religião, ela se coloca como um amigo de Deus e abre o seu coração para receber Deus em sua pessoa, né? Então, alguns especialistas entendem que é dessa maneira. Um dado interessante também é que quando essas obras foram escritas, elas não tinham o material de escrita que nós conhecemos hoje, e nem tampouco era um processo tão simples e tão fácil de ser produzido como passou a ser num determinado momento da história. Os autores escreviam num rolo de papiro e o rolo inteiro tinha aproximadamente 10 metros. E geralmente os textos não passavam do tamanho que um rolo de papiro possuía, né? Ou seja, um texto não passava de 10 metros escritos num rolo de papiro. E isso também nos ajuda a explicar a continuidade de Lucas e de Atos dos Apóstolos, para que fique mais claro essa questão. O autor, como você já sabe, nós já falamos em Mateus, falamos em Marcos, o mesmo cabe para o Evangelho de Lucas. Os autores, eles são atribuições feitas pela patrística, feitas pela história da teologia logo no primeiro e até no segundo século da era cristã. Papias de Herápolis é o principal nome de atribuição dos textos aos nomes que nós conhecemos hoje. E Lucas é um nome que aparece algumas vezes no Novo Testamento, como, por exemplo, nessa saudação do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, em que ele diz: "Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas." É claro que esse nome está no meio de uma lista de outros nomes, os quais são citados por Paulo na conclusão daquela carta. Provavelmente o texto de Lucas foi escrito entre o ano 85 e 90 da era cristã, do primeiro século, é óbvio, e o texto também se utiliza de Marcos como fonte principal, como acontece com os sinóticos, mas entre Mateus e entre Lucas, Lucas é aquele que mais tem histórias independentes, que mais tem textos que são apenas de Lucas, que não aparece nem em Mateus e nem em Marcos. Por exemplo, nós temos a história do filho da viúva de Naim, só aparece no Evangelho de Lucas, e que tem como protagonista uma mulher.
Também a história do diálogo entre Jesus com Marta e Maria também é uma história peculiar do Evangelho de Lucas. Jesus indo na casa de Zaqueu, que é um publicano, que seria um escândalo talvez para Mateus registrar essa história, mas Lucas corajosamente registra o dia em que Jesus se encontrou com um homem que era considerado o pior dentre os pecadores pelo judaísmo, que era um cobrador de impostos. A parábola do bom samaritano, também um escândalo para os judeus que não se davam bem com os samaritanos, e que Lucas tem a independência e a coragem para contar a parábola proposta do bom samaritano. Como também a história do rico e de Lázaro é específica do Evangelho de Lucas. E a história mais inspiradora de todo o Evangelho de Lucas, e eu diria para você, a história mais inspiradora de todo o Novo Testamento. Uma vez eu disse para os meus alunos que se eles compreenderem a Bíblia inteira fosse algo grande demais, que compreendessem o Novo Testamento. Se o Novo Testamento fosse algo difícil demais, que compreendessem os Evangelhos. Se os Evangelhos continuassem sendo uma tarefa difícil, que compreendessem o Evangelho de Lucas e, principalmente, o capítulo 15, versículo 11 até o versículo 32. Eu já fiz uma série de vídeos aqui no canal falando sobre essa importantíssima e sem comparação a importância que é revelada nessa passagem. Conhecida popularmente como a parábola do filho pródigo, mas que deve ser conhecida como a parábola do Pai misericordioso, porque na história proposta pelo Evangelho, o foco central daquele texto é o Pai de misericórdia, de bondade, de compaixão. E Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32, conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Um mais novo, que resolveu viver irresponsavelmente, considerou o pai como morto, foi viver a sua vida sem se dar conta nenhuma do respeito que devia ao seu pai, e depois de ter gasto tudo, e depois de ter se sentido numa situação de humilhação, resolve voltar para a casa do pai e estar disposto a ser reconhecido apenas como um trabalhador, só para ser aceito num ambiente que tinha dignidade. Também conta a história do irmão mais velho, que era um rapaz que nunca tinha saído da casa do seu pai, mas que o coração estava bem distante do amor e da intimidade do pai. Era alguém que se sentia superior ao irmão, era um moralista, era alguém que batia no peito se autoexaltando. Mas essa história propõe principalmente um pai misericordioso, que é capaz de se humilhar por amor do filho, que é capaz de se humilhar diante de toda a sua vizinhança e de se expor ao ridículo só para receber o filho amado. E ao recebê-lo, não pede nenhuma explicação, não tem nenhum julgamento, apenas o restaura a posição de filho e manda fazer uma festa para celebrar aquele acontecimento. E mesmo durante a festa, diante da intransigência do filho mais velho, o pai sai da festa e vai lá cuidar do coração, dos sentimentos, dos pensamentos do filho mais velho, porque ele é um pai para todos os filhos, mesmo esses filhos sendo diferentes entre si. Ele é um pai que ama e que acolhe todos os seus filhos, independente de quaisquer diferenças que pode haver entre eles. E nessa passagem, Jesus nos revela quem é o Pai que ele quer nos mostrar. Quem é o Deus a quem Jesus revela. É o Pai que se revela a todos os filhos e a todas as suas filhas, independente de quaisquer coisa. E é um Pai que está disposto a acolher e amar qualquer um dos seus filhos, mesmo com características tão diferentes umas das outras. Se tem um texto da Bíblia Sagrada que nós devemos conhecer, que nós devemos ler e que nós devemos nos inspirar, e tem vários, é claro, mas o principal é Lucas capítulo 15, do versículo 11
ao versículo 32, que eu vou deixar, inclusive, a tela final do primeiro dos vídeos que eu fiz sobre essa série para você assistir, porque é muito importante. E essa história do Pai misericordioso e os seus 2 filhos é uma história que apenas nos é apresentada pelo Evangelho de Lucas. E essa é uma das histórias que apenas Lucas nos apresenta. Lucas também tem como característica do seu texto ser uma linguagem historiográfica. Mas nós precisamos entender o que significa essa linguagem historiográfica. É claro que Lucas não era um historiador como nós conhecemos hoje, com a metodologia, os objetos de pesquisa, os padrões de pesquisa e construção do texto, como um historiador no período contemporâneo. Mas as suas obras, tanto o Evangelho como Atos, seguem uma aproximação historiográfica dos textos desse estilo da cultura grega, do ambiente grego, né? Por exemplo, um texto historiográfico nesse sentido revela a sua intenção, e Lucas, em todo momento, revela e deixa clara a sua intenção, que é não apenas registrar fatos, não apenas fazer uma biografia, porque já falamos também que o objetivo principal dos evangelhos não é um texto biográfico, mas a sua intenção é uma intenção catequética, é uma intenção teológica. Lucas é alguém que crê em Jesus, que registra as histórias que ele tem, que ele recebe, que ele conhece sobre os ensinamentos de Jesus e sobre os seus feitos, e ele tem a intenção de construir uma teologia baseada nesses ensinamentos, para que as pessoas creem, para que as pessoas tirem as suas dúvidas e para que sirva também de um instrumento missionário e evangelístico para outras pessoas também conhecerem a graça que é revelada através da pessoa de Jesus. Se nós falarmos sobre a estrutura, o esboço do Evangelho de Lucas, nós seguiremos uma estrutura também bastante parecida com a estrutura que nos é revelada nos outros evangelhos, que a gente já falou por aqui também. O prólogo do capítulo 1 até o versículo 4, né, para o capítulo 1, do versículo 1 ao 4, a parte que fala da preparação para o ministério de Jesus, do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 4, versículo 13, Jesus na Galileia, capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50. Depois nós temos Jesus se preparando e chegando em Jerusalém, onde ele passa por todas as acusações, os problemas que vão culminar na sua condenação. Isso está presente em Lucas capítulo 9, versículo 51 até o capítulo 21, versículo 38. E, por fim, a paixão e a ressurreição de Jesus, do capítulo 22, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 53. E o Evangelho de Lucas certamente é um texto no qual nós devemos nos inspirar, no qual nós devemos ler, conhecer, e nós devemos também olhar com atenção para as suas histórias e para os seus relatos. Por exemplo, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36 diz: enquanto falavam disso, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles, porém, surpresos e assustados, pensavam estar vendo um espírito. Ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que surgem dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas como eles, por causa da alegria, ainda não acreditavam e continuavam admirados, disse-lhes: tendes algo para comer? Eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. E essa é uma história que humaniza mesmo o Cristo ressuscitado, porque fala, porque se apresenta visivelmente,
porque come com eles, tem comunhão com eles, e é uma história derradeira que vem logo depois do registro da história dos discípulos de Emaús, que também é outra história inspiradora, em que eles falam que o coração ardia enquanto Jesus, que eles demoram a reconhecer, falava com eles. Por esses muitos motivos, Lucas é um evangelho revolucionário, corajoso e inspirador que nós devemos ler a cada dia e conhecê-lo cada vez mais e melhor. Se você gostou dessa apresentação do Evangelho de Lucas, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de compartilhar entre os seus contatos. E à noite nós nos encontramos novamente para mais uma reflexão semanal aqui no Café com Teologia. Te vejo lá.